A luz e o tom do fundo influem no aspecto de uma imagem. Podemos criar desenhos totalmente diferentes usando o mesmo objeto visto do mesmo ângulo, alterando somente o fundo e a luz. Quando o fundo é claro, é essencial que o esboço linear seja feito com linhas bem leves, tão leves que são difíceis de serem vistas no vídeo. Vamos fazer essa bola aí, esfera, primeiro desenho linear. Estou usando um lápis 2B para fazer isso. Agora eu vou fazer o fundo, que está levemente mais escuro, mas muito levemente. E a partir deste momento, então, o esboço, as linhas do esboço começam a desaparecer. Agora precisamos planejar a sombra. Então eu vou usar um lápis um pouquinho mais escuro, 4B. A sombra está nesta área, aqui. Assim. Esse primeiro estágio não precisa ter um desenho muito acabado. Agora eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Agora precisamos ver onde tem luz refletida. Se a luz está vindo desta direção, então a luz refletida vem da direção oposta. Está sendo refletida da mesa e das paredes. E olhando para a esfera, percebemos que nesta área aqui, especialmente, tem uma área mais clara. Então eu vou escurecer aqui, virando o papel para estar sempre numa posição cômoda. Agora nós podemos perceber que no limite entre o fundo e a esfera está um pouquinho mais escuro. Aqui. E também aqui em cima e aqui. O próximo passo é colocar a sombra projetada, que vai nesta direção. E dentro dessa sombra projetada existe uma luz refletida também. É a luz que volta da esfera para a mesa. Então, aqui um pouquinho mais escuro, aqui também, e embaixo, aqui. Todo o trabalho de luz e sombra é basicamente igual. O que pode mudar é o tipo de luz, o fundo e também o traço usado no desenho. Então, se eu for desenhar desta maneira, na realidade não estou alterando o funcionamento da luz, nem o processo de trabalhar, somente a interpretação do quadro ou do desenho.
É muito importante saber usar o lápis. Nos primeiros estágios, segure o lápis mais em cima, desta forma. Assim sua mão fica firme e você consegue fazer traços livres e soltos com o braço e não com a mão. É importante que sua postura esteja bem livre, que você tenha as mãos livres. Para fazer um degradê nesta direção, os traços são feitos na direção oposta. Também podemos fazer um degradê utilizando linhas curvas, mas aí é importante mudar a posição do papel. Quando queremos mais precisão, então aí seguramos o lápis mais embaixo. Faça vários exercícios com objetos simples, de material fosco e planos curvos, iluminados lateralmente, como esses aqui, e com fundo claro. Depois tente desenhar algo mais complexo, como flores, panos ou folhagens. Aliás, estão entre as coisas mais difíceis de serem desenhadas. Eu costumo fazer estudos de plantas e panos em separado, dado a complexidade do desenho. Também costumo fazer estudos de flores ou folhagens antes de pintá-las. Agora eu vou desenhar o pano. É um desenho muito complexo e difícil. Não tente fazer por imaginação, porque é quase impossível fazer assim. Veja como é a sequência. Primeiro desenho as formas principais linearmente, localizando as várias dobras, uma em relação à outra. Em seguida, determina o que está em sombra, deixando o resto em branco. Depois começo a definir o volume das dobras, mas de forma generalizada, antes de tratá-las individualmente. Veja que não é necessário ser muito caprichado. Aos poucos, levanto todo o volume no desenho. O desenho de plantas também é muito difícil, porque existem muitos planos complexos e irregulares, portanto as sombras também são complexas. Vamos desenhar estas flores, algumas destas, agora. Primeiro faço o esboço linear.
E aí desenho a sombra num tom uniforme, deixando as partes iluminadas em branco. É importante comparar uma parte com outra no decorrer do desenho, para ter uma visão geral de como o volume está sendo desenvolvido. Por isso, evito elaborar uma parte quando as outras estão apenas esboçadas. Agora eu posso abandonar o modelo e usar o desenho como referência para uma pintura, assim como fiz com esses desenhos, onde a luz e sombra já está totalmente resolvida e eu tenho todos os elementos que eu preciso para pintar o quadro. O desenho de volume é como uma pintura sem cor. Veja como o desenho casa com a pintura nesse trabalho. É preciso sentir os planos e procurar a luz refletida. Frequentemente, essa luminosidade é tão sutil que não conseguimos percebê-la imediatamente. O desenho com volume é outra coisa, e como enriquece o trabalho, só que exige muito treino. Lembre que a luz age sempre da mesma maneira, e que é muito mais fácil trabalhar do claro para o escuro e do fundo para a frente, assim como eu fiz. Só que eu fiz com meus traços e com a minha personalidade. Não é o único jeito, nem o melhor, nem o certo. O certo é você fazer da sua maneira. Um desenho como este, maior do que o tamanho natural, ajuda a observar objetos complexos e a trabalhar o volume da maneira que quiser.